Olá, colegas, sejam bem-vindos ao programa Você em Foco. Eu sou Lígia Pimenta, estou como consultora Unesco na Coordenadoria de Gestão de Pessoas na Secretaria Municipal de Saúde. Sou psicóloga, facilitadora de processos colaborativos. Hoje estarei abordando com vocês o tema da resiliência. Resiliência é a capacidade de enfrentar desafios. A resiliência tem um sentido e um significado bastante especial na minha vida profissional, na minha vida pessoal e na minha vida familiar. No final da década de 90, trabalhando com famílias em situação de risco e vulnerabilidade em territórios carentes da cidade de São Paulo, eu tinha uma grande pergunta e uma grande questão. O que diferenciava as famílias que viviam situações de risco, de vulnerabilidade, e por que algumas conseguiam enfrentar e encontrar saídas e outras não conseguiam enfrentar ou as suas formas de enfrentamento não possibilitavam uma mudança do presente e uma ação no futuro. Então, naquele momento, essa grande questão que me instigava e que, naquele momento, o termo resiliência não estava tão presente nas academias, nas universidades, nas publicações. Então, naquele momento, em 2000, eu fiz um trabalho de mestrado, onde a pergunta era: como as famílias enfrentam os desafios em contextos de risco e de vulnerabilidade? Ao finalizar o meu trabalho, a grande resposta que eu tive foi o sentido e o significado do que era resiliência, o que era essa capacidade de enfrentar desafios e encontrar a saída. E o que diferenciavam as pessoas, as famílias, em relação a isso. E a grande pergunta é: o que significa? O que significa para você, colega, você que hoje está aqui querendo saber ou já conhecendo, querendo ampliar o seu conhecimento sobre a resiliência? O que significa a resiliência para você, na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho? O que é resiliência dentro da política de saúde, dentro do SUS, dentro da humanização? Resiliência é aquilo que está presente nos momentos de mudança, nos momentos de turbulência, nos momentos de crise, nas situações de pressão, no dia a dia da nossa vida, nossos trabalhos profissionais. E como lidamos com isso? E lá, voltando à questão que eu tinha em relação às famílias, o que diferencia, o que acontece internamente e externamente nas respostas que temos em relações a situações de mudança, de turbulência, de crises e situações de pressão? Porque, às vezes, conseguimos, em situações como essas, nos mantermos de pé e encontrarmos possibilidades de futuro e, outras vezes, não. O termo resiliência surgiu na física, aonde, relacionado à capacidade, à propriedade dos elementos passarem por situações de alta de temperatura, alta de pressão e responderem a essas questões de grande intensidade, de tensão, voltando à sua forma inicial. Esse significado da física respondia a uma parte em relação ao enfrentamento que as pessoas têm aos momentos de crise e de turbulência, mas não servia para responder a nós, ao ser humano, às equipes, às empresas que passam por momentos de grande crise e de turbulência. Hoje, o termo da resiliência, ele está em todos os contextos acadêmicos, com vários estudos, está no contexto das empresas, está no contexto público, né? Está no contexto das escolas, a resiliência no contexto escolar, a resiliência no contexto da saúde. E o que nós percebemos, em que em muitos momentos, nessa construção de sentidos e de significados em relação ao que é ser resiliente e o que ajuda no fortalecimento desta resiliência, é necessário que nós tenhamos bastante cuidado em relação a esse sentido e significado, porque muitas vezes a resiliência surge como algo mágico, algo que surge das pessoas em algumas e não em outras. Então,
para que nós possamos sair deste patamar em que há uma magia que nos torna resilientes, é importante nós transitarmos agora neste campo do que significa. Eu quero convidá-los a pensar no termo da palavra resiliência, não só no campo da física, em relação aos elementos, mas em relação a nós, como pessoas, como equipes, como empresas, como políticas que se desenvolvem. O termo resiliência. O zelie. O é novamente, é retomar, é um reencontro, é reorganizar, é persistir. E o zili é saltar. Então, frente àquela situação, frente àquele desafio, nós percebemos diferentes situações de resposta onde a resiliência se mostra. Nós temos aquelas pessoas que são pessimistas e que não veem esse salto, não veem o problema, não veem o que elas precisam enfrentar. Temos o otimista que vê o problema e busca a solução na sua capacidade de ser resiliente. E temos o sentido poliana, né, que não vê o problema e muito menos a solução frente ao problema. Então, nessas três situações é onde nós podemos pensar no quanto nós somos resilientes e na nossa capacidade de fortalecermos as respostas frente a essas necessidades. O Carmelo, um autor que tem trabalhado bastante no âmbito organizacional com o tema da resiliência, ele diz de uma forma bastante rica, né, que a essência da resiliência, a essência das nossas respostas, dos nossos enfrentamentos e a nossa capacidade de nos mantermos em pé frente à turbulência, à crise e aos momentos de transformação, é a certeza de um propósito maior, o que nos move, qual é o nosso propósito, qual é o nosso sonho de futuro, de forma proativa e que constrói realidades quando nós temos clareza do que queremos e aonde queremos chegar. Então, a proatividade, a construção de realidades dentro de um propósito a ser alcançado, nos ajuda frente à resiliência. Precisamos ter um foco, quais são os nossos propósitos, uma função de transformar aquela situação de crise, de turbulência e uma atitude proativa. São três características presentes na resiliência de equipes, de grupos, de instituições que nos ajudam a iluminar por que alguns conseguem, por que algumas empresas, por que algumas áreas do governo conseguem responder a crises, a momentos de fusão, de grande turbulência e encontrar saídas e outras não. A missão, os propósitos e os sentidos. Um sentido na vida é a capacidade de se definir metas claras e relevantes em plena turbulência. Propósito, aquilo que nos ajuda a continuar a seguir em frente. E seguindo em frente, nos ajuda, nos direcionando para uma solução, para um enfrentamento, para uma forma de lidar. É como se nós tivéssemos uma corda que é jogada e no momento da turbulência, no momento da crise, nós não perdemos de foco aquele ponto que ilumina aonde nós queremos chegar, a nossa missão, a nossa razão de ser, os nossos propósitos, os nossos sentidos. Se nós pensarmos dentro da política de saúde, se nós pensarmos no SUS, na sua construção, na conquista de direitos, né, isso é muito forte. O quanto de resiliência foi necessário para a construção dessa essência do SUS, para que ele estivesse enquanto direito, que ele fosse uma política universal e que ele continuasse, como hoje na gestão do trabalho, educação e saúde, se fortalecendo, criando potencialidades e capacidades nas pessoas, nos servidores do SUS, para que de forma resiliente os desafios sejam enfrentados e que lá na ponta, como vocês sempre dizem, lá na ponta, o usuário, o cidadão, se veja reconhecido nos seus direitos, se veja pertencendo a uma política de forma colaborativa e participativa e que tenha, de fato, um atendimento respeitoso, de qualidade e que as equipes se sintam, de fato, fazendo parte de uma missão
atingindo seus propósitos e entendendo e construindo coletivamente esses sentidos. Quando nós falamos de resiliência, das diferentes formas de lidarmos com a pressão, com a turbulência, nós temos aqui o quociente de adversidade. Por quê? É frente às adversidades que nós buscamos saídas, que nós buscamos aspectos que nos diferenciam, né, em como lidar. É como se nós fizéssemos aqui, o software é o conhecimento e as competências, mas em alguns momentos não é só mudar o software do nosso computador, do nosso note. Nós precisamos pensar internamente no nosso sistema operacional e precisamos de um upgrade, não só um software, né, uma versão mais atualizada, mas sim algo também estrutural para gerar mais velocidade e capacidade em nós. Então, quando nós falamos da resiliência, nós falamos da adversidade. Quando nós falamos da adversidade, nós estamos falando de um quociente, que é o que diferencia as pessoas, as equipes, as empresas e as organizações. Paul Schultz, que é um PhD, brilhantemente, né, fez essa comparação e, saindo da definição da física, que compara as pessoas com o bambu, que verga, mas não quebra, com a borracha, com o elástico, e colocando as pessoas dentro do seu contexto, né, de pessoas que pensam, que sentem e que fazem. Né? Dentro desse contexto, ele pensou em 3 tipos de pessoas que nós temos na escalada profissional e na forma de lidar com a diversidade. Os desistentes, os campistas e os alpinistas. O desistente é aquele que, frente à adversidade, ele não aguenta os desafios, ele está desmotivado. Ele diz, eu não quero, eu já conheço, eu já vivi muitas gestões aqui dentro da secretaria, eu sei que sempre será assim. Então, não mexam comigo, não me tirem da minha zona de conforto. E aqui, nós não conseguimos visualizar a sua resiliência. Temos os campistas que, mesmo se mantendo na zona de conforto, usam metade do seu potencial. Por quê? Dependendo da pressão, dependendo da situação, eles podem responder mais ou menos à diversidade e encontrar novas saídas. Aqui nós temos 80% das pessoas, 80% da população. E temos os alpinistas, que são os resilientes, que são os grandes líderes, que são incansáveis na sua escalada. Incansáveis na sua escalada, se esforçam, crescem, melhoram, expandem as suas capacidades e são sempre motivados. Aquele que olha para a montanha e imagina como subir e levar a bandeira lá no alto daquela montanha. É aquele que se mantém em pé nas turbulências, nas situações de crise. Então, aonde você, que está aqui discutindo o tema resiliente, aonde você se identifica, ou em quais os múltiplos momentos, porque nós somos um pouco de cada um desses ao longo das nossas relações, das nossas desenvolvimento das nossas atividades. Para que nós possamos pensar na adversidade, em como respondemos a ela, nós temos aqui, dentro do quociente da diversidade, o que nós chamamos do credo. O credo é o quanto de controle eu tenho nessa situação, qual a minha cota de responsabilidade, qual o alcance dessa situação, e a duração e qual a oportunidade, como eu posso levar isso para um contexto de aprendizagem e de criação. Controle. Então, temos situações lá entre o desistente, o alpinista e o campista. Tem aquele que diz quanto de controle, que é uma atitude, uma ação em resposta a um desafio. Eu posso escolher ser vítima ou ser sobrevivente. Então, quanto de controle eu tenho sobre essa situação? Qual a minha cota de responsabilidade? Qual a minha atitude de vítima? Por que foi acontecer comigo? Por que justo comigo? A minha cota de responsabilidade, o foco nas soluções. Eu faço uma divisão. O que acontece? Um terço é a minha responsabilidade, um terço é do outro e um terço está no contexto externo, está nos outros fatores. A extensão, áreas da vida. O que aconteceu está no todo da minha vida ou é só uma parte? E eu vou focalizar, buscar uma solução naquele foco e não em tudo.
A duração, a diversidade, ela é passageira, nada dura para sempre. E é uma oportunidade que é identificar e criar saídas. O que eu posso aprender com isso? Quanto de controle eu tenho? Qual a minha cota de responsabilidade? Qual o meu papel na solução? Qual a extensão e alcance do que está acontecendo? Que parte da minha vida profissional, que parte da área onde eu atuo, que parte do SUS, né, da educação permanente, da política de humanização, isso está inserido, né? Qual a duração e como isso poderá ser uma oportunidade de aprendizagem e de fortalecimento. Qual que é o DNA deste servidor, desta pessoa, dessa família, deste líder, né, das equipes, que respondem às adversidades e se mantêm de pé, buscam saídas e seguem adiante. Firmeza de propósito, fazer acontecer durante a mudança. Mesmo em situações de crise, de turbulência, é como a corda que eu jogo e que eu não perco de vista. Eu tenho o meu propósito, a minha direção, aonde eu quero chegar, a minha determinação, a minha persistência. E a equipe, os grandes líderes das grandes equipes resilientes e que seguem adiante, buscam saídas e passam por transformações positivas, é aquele líder que ele orienta, e ao orientar, ele não precisa saber exatamente o que acontecerá no futuro, mas ele tem que orientar e, ao mesmo tempo, promover o engajamento das pessoas. Ele tem que se mostrar disponível para estar junto com todos aqueles que compartilham e que constroem juntos o mesmo propósito. E capacitar as pessoas. Como um líder resiliente, um líder que fortalece as capacidades da sua equipe para enfrentar os desafios e encontrar saídas. Como que ele faz a capacitação? Capacitar não é apenas disponibilizar informações, não é disponibilizar conhecimentos, é saber o que e como a sua equipe, os membros da sua equipe estão utilizando aquele conhecimento, aquela informação que foi dada. E quanto de entendimento, de sentido tem para cada um deles. Hoje, nós vivemos na era da gestão do conhecimento, onde as capacitações acontecem a todo momento. E o que nós percebemos e que as avaliações mostram é que isso não tem conseguido tornar as pessoas mais resilientes, torná-las capazes de enfrentar os grandes desafios. Nas grandes equipes, nas grandes empresas, na área governamental, o que nós percebemos é que as pessoas que melhor respondem aos desafios e à adversidade e que se mostram mais resilientes não são aquelas que passaram por mais horas de capacitação, e sim aquelas que se fortaleceram como pessoas, aquelas que, de fato, promoveram um desenvolvimento pessoal, relacional e articulado e integrado dentro da sua área, dentro daquela empresa, dentro daquela secretaria, dentro daquela prefeitura onde elas estão. Quais são os componentes importantes da resiliência? Quais são as essências necessárias para que as pessoas possam se fortalecer como pessoas, como componentes de equipe, como representantes de áreas, como representantes de políticas, de colegiados, de conselhos e tudo mais. Componentes, padrões de conduta. As pessoas resilientes que buscam saídas e ampliam a possibilidade de se apropriarem dessas estratégias são pessoas que focam no positivo, são pessoas flexíveis e são pessoas organizadas, que conseguem se situar. Características: protagonismo, criatividade, gosto por mudanças, elevada autoestima, autoeficácia, senso de humor e equilíbrio emocional. E aqui é interessante nessas características que várias pesquisas que foram feitas buscando qual a capacidade de ser resiliente dos grandes líderes, né? Aqueles que aparecem como
grandes lideranças nos diferentes contextos. E, para surpresa, as pesquisas mostram que não são as pessoas que tiveram infâncias, tiveram famílias, onde a autoestima, a autoeficácia estivessem em grandes doses. São pessoas que passaram e enfrentaram muitos desafios e que buscaram saídas frente a esses momentos de grandes dificuldades. Hoje, vivemos também como pais, como mães, um grande desafio. Por quê? Porque muitas vezes poupamos os nossos filhos de se tornarem resilientes. Muitas vezes poupamos os nossos filhos de percorrerem os caminhos das dificuldades e da busca de soluções. Não queremos que os nossos filhos passem pelas dificuldades que passamos. E esta é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos sendo participantes ativos de uma construção onde a resiliência não está sendo ampliada. Nós estamos poupando nossos filhos, estamos poupando nas nossas relações de que características como essa se fortaleçam e tornem nossos filhos fortes e resilientes como nós, de alguma forma, tivemos a oportunidade de crescer nessa direção. Fatores de promoção, desafios, vínculos, mente solucionadora e um sentido de propósito, conforme eu já mostrei. E os atributos de sustentação, eu sou, eu estou, eu tenho e eu posso. Lembrando que isso não se refere a um momento de uma palestra de motivação, não é nada motivacional, é algo que eu busco dentro de mim, a minha identidade, é aonde eu estou no mundo, nas minhas relações, é o que eu tenho como propósito, eu tenho como meta e o que de fato eu posso e o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos. Quais são os elementos? São os contextos. Quando eu falo de adversidade, de resposta à adversidade, eu tenho um contexto interno e tenho um contexto externo. As pessoas mais resilientes conseguem equilibrar esses dois aspectos. Eu tenho o indivíduo e o grupo. A resiliência está muito ligada às relações, aos vínculos estabelecidos. O tempo de resposta, o tempo de reflexão, o tempo de aprendizagem e um processo de desenvolvimento nos seus diferentes aspectos e contextos. Será que as pessoas podem criar ambientes, criar situações onde possam fomentar a resiliência? Para que elas possam fazer isso, o que é necessário fazer? Procurar protagonizar as situações. Tomar para si o sentido e o propósito das suas escolhas. Visualizar o futuro, olhar para o passado, aprender com o passado, se posicionar no presente e ter um propósito no futuro, aonde pretende chegar, qual que é essa sociedade, este mundo, essa conquista coletiva, que futuro é esse? Criar um significado para a sua realidade, criar algo que tenha sentido para si, ter esperança na mudança, ter esperança na transformação. A esperança é a nossa capacidade de dar sentido àquilo que nós acreditamos. Procurar conhecer a verdadeira dimensão do problema. Nós vivemos muitas vezes discursos do problema, focamos o problema e não a solução. Como transformar histórias ralas, onde o problema toma toda a sua dimensão, em histórias e narrativas ricas de soluções. Separar quem você é do que você faz. Isso é muito importante. Por quê? Quem somos é a nossa identidade e o que nós fazemos, dentro de uma lógica da coerência. Então, pessoas que são mais coerentes são mais resilientes, fortalecem a sua capacidade de melhor responder às adversidades. Procurar desenvolver relacionamentos significativos sem julgamento, sem interpretação ou moralidade. Nos afastarmos dos nossos preconceitos, dos nossos pré-julgamentos, nos abrirmos ao outro, criarmos uma situação de curiosidade em relação ao outro, ao que ele tem, ao que nós podemos aprender com ele, e não uma situação onde nós já sabemos a priori. Então, a resiliência, a capacidade de respondermos a situações de grandes desafios, de turbulência, de crise, precisa
também de componentes de abertura, de flexibilidade. Aprender a ter mente de solução. Deixar de enxergar só qual é o problema e pensar qual a solução. Sair de uma postura crítica e partir para uma postura resolutiva. Reconhecer seus sentimentos e necessidades de seu corpo. Temos experiências, e uma especialmente na área da educação, que diz que espaços de rodas de conversa, onde as pessoas podiam chorar, podiam se emocionar, ajudava a tornar as pessoas mais resilientes, onde as pessoas poderiam mostrar aspectos individuais de si, da sua vida, dos seus sentimentos, ajudava a fomentar a resiliência. Tenha como parceiro constante a criatividade e a inovação. Ser criativo, inovar, muitas vezes é colocar num outro lugar, é mudar a lente em relação àquilo que às vezes está ali há muito tempo. E o que muda é em nós, o nosso olhar sobre aquilo e que traz a inovação e a criatividade. E cultivar e valorizar seu poder de escolha. Isso é muito importante. Nós temos o poder de escolher como queremos conduzir, como queremos enfrentar e como queremos buscar soluções frente aos desafios. Características, fazendo uma síntese, protagonistas criativos gostam e aceitam mudanças, uma grande autoestima, uma autoeficácia, um senso de humor e emocionalmente inteligente. E aqui, a resiliência como transformação e mudança. Nós temos a nossa capacidade de respondermos aos desafios e nos mantermos em pé. Não como a física define simplesmente, como um elemento químico, mas como pessoas que sentem, que pensam e que agem e fazem escolhas. Eu mostrei aqui rapidamente para vocês como esse processo pode se fortalecer, pode se ampliar e pode nos ajudar como pessoas, como equipes, como áreas de atuação. E aqui eu quero convidá-los a compartilhar algo que para mim tem um significado, dialoga com grande proximidade com o que é resiliência. E que, de alguma forma, habita dentro de mim, desde lá da minha pergunta, quando eu olhava para aquelas famílias e perguntava por que algumas conseguem e outras não? O que ajuda a viver numa situação tão adversa, tão complexa, e conseguir seguir adiante, criar os filhos, enfrentar os desafios de ser pobre, de viver na diversidade? Então, aqui, eu acho que a grande obra de arte da resiliência é o que Carlos Drummond de Andrade descreve com grande maestria, que é: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E nós podemos escolher aonde nós queremos situar a nossa existência, a nossa capacidade de enfrentarmos os desafios e seguirmos adiante. Muito obrigada. Esse tema, para mim, é um tema bastante significativo e gostaria que vocês também pudessem reservar aí um espaço dentro de vocês, nas equipes de vocês, para pensarem o quanto a resiliência está presente e em que medida vocês podem fortalecê-la nas suas relações, nas suas equipes e como trabalhadores do SUS, dentro da política da humanização, dentro da educação permanente, nas suas aprendizagens significativas e fazer de forma cada vez mais forte, mais resiliente o papel de servidores do SUS que vocês representam. Muito obrigada.